sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado secretário Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os que nos acompanham a partir de agora. Permita-me, antes de fazer a leitura da ata, senhor presidente, fazer o registro, juntamente com o deputado Ismael dos Santos, que hoje nós recebemos aqui na casa, e Vossa Excelência também recebeu agora, a presença da Comissão Política da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste Paraná, composta por todos os seus integrantes, presidida pelo pastor Josué, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Sombrio. Estiveram numa reunião com o deputado Ismael na parte da manhã e depois almoçaram comigo. E permita-me aqui fazer o registro e peço para que seja colocado nos anais da casa essa visita. Ata da 74ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 22 de agosto de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Drevik, Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 14 horas do dia 22 de agosto de 2017, nesta cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para fazer a leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e, em breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Natalino Lázaro, Dirceu Dresch e César Valduga. Grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Balduceira pelo Partido dos Trabalhadores, Dóia Guglielmi pelo PSDB, César Valduga pelo PCdoB, João Amin e Maurício Scudilar pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Maurício Obos do PSD e ainda Fernando Coruja do PMDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis número 77/2013 e 357/2012. Foram aprovadas as redações finais zaradas aos projetos de leis número 360/2015, 85, 313, 404/2016, respectivamente. Foi retirado ainda da pauta, aliás, os 169, 180, 184, 185, 188, 194, 198 e ainda o 203, 211/2017, além do 243 e 277, respectivamente, /2017. Foi retirado da pauta a mensagem de veto número 839/2017. Foi aprovado pelo processo nominal em segundo turno o projeto de lei complementar número 7/2016, totalizando 27 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Bem como foram aprovados os projetos de leis número 46/2016, com emenda substitutiva global, e o de número 5/2017. Foi ainda aprovado pelo processo nominal, primeiro turno, o projeto de lei complementar número 11/2017, com emenda modificativa, totalizando 28 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Assim como os projetos de leis número 265/2008, com uma emenda substitutiva global, e os de número 28, 29, 45, 69, 205/2017. Foi retirado de pauta o projeto de lei número 97/2017. Este ofício foi aprovado pelo processo nominal, o projeto de decreto legislativo número 3/2017, totalizando 25 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados o pedido de informação 85 e as moções de 141 a 143/2017. Outro sim, o presidente deferiu os requerimentos números 784 a 789/2017, comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 603 e 604/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Mauro de Nadal, com aquiescência de líderes de partido, suspendeu a sessão, a fim de que o excelentíssimo senhor prefeito do município de Itapiranga, Jorge Welter, fizesse uso da palavra para divulgar a 39ª Oktoberfest de Itapiranga.
mantendo a sessão suspensa. Senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Luciane Carminati, com a aquiescência dos líderes do partido, concedeu a palavra para o representante do Grupo Cavalgada Além Fronteiras, o senhor Auri Casale e João Sebastião Baptista, para falar acerca das atividades desenvolvidas. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que fez explicações pessoais, uso da tribuna, a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, e eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata, que acabo de ler, senhor presidente, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Fernando Coruja, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares. Na semana que passou, fiz aqui um pequeno pronunciamento alertando da situação financeira que se encontra no estado de Santa Catarina e do erro que estaria se fazendo numa situação de dificuldade colocada de o governo tomar mais um empréstimo a juros exorbitantes. A Secretaria de Fazenda lançou uma nota contestando as afirmações que aqui fiz. Mas não deu tempo nem de lançar a nota, e o secretário, acho que saiu direto depois de lançar a nota, fez uma reunião com todo o colegiado de Santa Catarina, do governo do Estado, reunião a qual o governador não compareceu, em que disse que, literalmente, que a situação em Santa Catarina é dramática e revelou que as contas não fecham. A reunião foi fechada, mas como em política tudo se sabe, tudo vaza, o comentário foi amplo, geral e restrito. E o jornalista Marci Pereira publicou na sua coluna exatamente isso, com a seguinte manchete: crise financeira atinge o governo de Santa Catarina. A crise financeira chegou pesada no governo de Santa Catarina. Durante a reunião com o colegiado estadual, o secretário da Fazenda, Almir Gorges, apresentou um cenário dramático a revelar que as contas não fecham. E o governo, que começa a admitir as dificuldades, porque a primeira coisa a se fazer quando se tem uma situação que deve ser resolvida é admitir a dificuldade. Pretende, literalmente, raspar o tacho. Raspar o tacho e gastar dinheiro de algumas áreas onde nem poderia fazê-lo. Por exemplo, pretende, já editou a medida provisória para tirar cerca de 100 milhões do SC Saúde, onde vai diminuir a alíquota que ele deveria aplicar de 4,5%, vai passar para 0,5% até o final do ano. Pretende retirar dinheiro do Porto de São Francisco, que está incorporando a SCPAR, e também se diz aí nos bastidores que pretende vender a sua participação no BRDE, do governo de Santa Catarina, chega a cerca de R$1 bilhão. Então, a crise está aí apontada, está aí colocada, e o governo finalmente tem que admitir das dificuldades que se tem. Evidente que as dificuldades que o governo catarinense tem não são só do governo de Santa Catarina, e não são só desse governo. Claro que todo mundo sabe disso. Aliás, seria uma pretensão do governo catarinense, que vem administrando, no meu entendimento, de forma equivocada, quando não atende às condições mais básicas e quando, agora, nos instantes derradeiros, tenta solapar a economia catarinense e comprometer mais no futuro, achar que ele é o único responsável por essa dívida que está aí. Então, é uma dívida histórica e que tem a participação de muitos governos e tem a participação fundamental do governo federal. Então, nessa semana, se anunciou que a dívida federal ela está chegando
e vai chegar rapidamente a 80% do PIB. O Brasil já está pagando 7% do PIB de juros da dívida. Muito mais que gasta em educação. Muito mais do que gasta em educação. É um modelo brasileiro, que transfere o recurso dos tributos, o recurso dos impostos, fundamentalmente para o sistema financeiro. Quando a pessoa vê que falta um remédio que está faltando em qualquer lugar e o governo não admite, aquele remédio que está faltando lá na ponta da linha, muitas vezes tem a ver com o modelo econômico que o Brasil tem. Um modelo que, nos últimos tempos, não consegue nem manter o chamado superávit primário. O que é o superávit primário? É aquele superávit entre o dinheiro que arrecada e que gasta, que sobra para pagar apenas o juro da dívida. Então, a cada ano, não consegue pagar o juro e tem que tomar mais dinheiro, que não é para investimento, mas é apenas para pagar o juro, e essa dívida vai se acumulando. E agora, o próprio governo federal pretende também se desfazer, anuncia agora a privatização da Eletrobras, por exemplo, se dissolver do patrimônio, se desfazer do patrimônio. Ora, o que é preciso fundamentalmente mudar é este modelo colocado. Este modelo que transfere recursos dos tributos para os grandes bancos, para os investidores. Há esse juro nas alturas no Brasil, com esse modelo aqui instalado, onde os grandes bancos lucram adoidadamente. Por exemplo, nessa questão da Lava Jato, que está atingindo muitos setores, tem um lá, o Palocci, que quer fazer lá uma delação premiada, pelo que estão falando, que o Ministério Público devia agilizar a delação dele, porque é o único que quer falar dos bancos. Porque a corrupção que está em todos os lugares do Brasil, nesta área, fundamentalmente, é aonde a maior parte do dinheiro é desviada. Porque a maior parte do dinheiro não é desviada porque alguém mete a mão, porque alguém frauda uma licitação, que isso já é bastante, mas é por esta política econômica que transfere, veja bem, 7% do PIB para pessoas, para um sistema que suga o recurso público. Esse é um modelo que não é só brasileiro. Você pega um investidor, pega lá esse Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. É um sujeito que, provavelmente, nos modos que a gente fala do trabalho, deputado Aguiar, nunca trabalhou. Nunca pegou uma enxada para carpir um quarto de terra, lá, uma quadra de terra. Nunca fez nada. Nunca bateu um ponto. Mas esse modelo faz com que o fundo que ele administra faça ele um dos homens mais ricos do mundo. E esse é o sistema financeiro. Então, aquela falta de remédio na ponta da linha está relacionada com a forma que o governo administra o seu patrimônio, os seus recursos e da forma que ele transfere recursos para a iniciativa privada. Por isso que eu insisto aqui em repetir o discurso, porque, como falava lá o Baudrillard, um célebre texto simulacro, as coisas só se tornam realidade quando elas se tornam objeto do debate público, quando sai na televisão. É preciso discutir essas questões, porque às vezes está muito distante da discussão do cotidiano. E isso precisa ser debatido pela sociedade em geral. É preciso saber, a sociedade precisa debater, discutir este modelo econômico brasileiro que faz essa brutal transferência de recursos e faz com que um administrador, muitas vezes incompetente, muitas vezes não qualificado para o cargo, faz com que, num período no seu governo, ele destrua a economia de um país e crie uma situação que depois, para recuperar, é muito difícil. Por isso que eu insisto, o governo de Santa Catarina está com dificuldades, muitas, e não há como negar. O próprio secretário
fez uma reunião para dizer isso, que não vai ter investimento no ano que vem, o orçamento do ano que vem não prevê investimento nenhum novo. É preciso reconhecer isso. É o primeiro passo. Segundo, não pode agravar a situação. Não pode agravar a situação, tomando mais empréstimo e deixando a situação para o próximo governo muito difícil. Nós não vamos vender patrimônio agora, nesse instante. É preciso, nesse instante, economizar, segurar os poucos recursos que tem e cuidar daquilo que é o fundamental nesse instante, que não pode esperar. Tem coisas que não pode esperar. Saúde, por exemplo, não pode esperar. Ninguém pode esperar que o futuro, que se acerte a economia no futuro para comprar um remédio para tratar um câncer depois que passou um tempo que não o permite mais fazê-lo. Por isso volto a insistir, a situação de Santa Catarina é uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. Nós vamos dizer que está melhor que os vizinhos, é preciso olhar para dentro de casa. Não é hora de tomar empréstimo, não é hora de vender o patrimônio, é hora de procurar equilibrar as contas públicas. Se não dá para fazer, não faz. Procura pegar os poucos recursos que tem e pagar essas contas que são prioritárias, que, no caso específico, apontam aqui a saúde, a educação e a área de segurança pública como prioritárias para qualquer governo e que não pode esperar. Obrigado, deputado Coruja. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos, como orador em breves comunicações. Logo depois, o deputado Dirceu Dresch. E seguido, o deputado Antônio Aguiar. Mas agora o deputado Ismael tem tempo de até 10 minutos para a sua fala. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Antes de adentrar a minha pauta desta tarde, que vai trabalhar aqui a questão do projeto de lei que deve ir para segundo turno, nesta tarde ainda, projeto nosso, que há muito tempo tramita nessa casa, eu gostaria apenas de fazer uma rápida apresentação, se o pessoal da assessoria pudesse passar ali para nós, do trabalho que está sendo feito na rodovia Jorge Lacerda, deputado Jean Kumo. Vossa Excelência tem também uma participação específica neste pleito, juntamente com a deputada Ana Paula, enfim, deputados da região, que liga Itajaí a Gaspar, a revitalização da Jorge Lacerda. Pode abrir para nós, ali, por favor. Olá, amigos, estamos aqui na SC 412, a famosa Jorge Lacerda, onde o governo do estado está investindo 35 milhões para revitalizar os 25 quilômetros desde o trevo da 101 em Itajaí até a nova ponte de Gaspar. É bom lembrar que os 2 primeiros quilômetros serão duplicados e os outros 23 quilômetros revitalizados. Não se trata de uma operação tapa-buraco, é revitalização. E nesse trecho, inclusive, haverá uma elevação do nível da pista para que a rodovia não sofra mais interrupções em época de enchentes. Lembrando também que são 35 mil veículos que passam por essa rodovia, daí a importância e os nossos aplausos a essa iniciativa para todo o Vale do Itajaí. Vamos em frente, fiscalizando as obras em Santa Catarina. Obrigado, assessoria. Fica, portanto, a nossa gratidão ao governo do estado que, com a insistência do pleito de todo o Vale do Itajaí, atendeu esta reivindicação de revitalizar a Jorge Lacerda. É um paralelo à BR-470. Como disse, passam por ali 35 mil veículos dia. Daí a importância desse investimento de 35 milhões, lembrando que os 2 primeiros quilômetros serão inclusive duplicados e os demais revitalizados. Uma grande conquista para o Vale do Itajaí e para toda a economia catarinense. Agora sim, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu quero aqui primeiro fazer um retorno aqui a 2008, um feedback a 2008, porque esse foi o primeiro projeto que nós apresentamos nessa casa, ainda como deputado suplente na época. E olha só, 2008, estamos em 2017, lá se vai, deputado Aguiar, 9 anos. 9 anos. Né? Às vezes o cidadão que não tem muita intimidade com o parlamento, reclama, e com justiça, não é? Da morosidade dos trabalhos. Mas é claro que foi um projeto que exigiu diligenciamentos por parte da rede de supermercados, outras comissões que foram consultadas, a Fátima, que também teve o cuidado de dar o seu parecer. Vencida todas essas etapas, várias
discussões nas comissões e, finalmente, ontem tivemos a aprovação em primeiro turno, espero hoje, em segundo turno, a votação do projeto de lei, o PL 265/2 de 2008. O que esse projeto ele diz basicamente na sua pauta, na sua essência? Disponibilizar postos de coleta nos estabelecimentos comerciais que vendam mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês. Na época, o deputado Pedro Kizai, que era deputado aqui nessa casa, foi o relator da matéria, e ele teve o cuidado, inclusive, de fazer um substitutivo no que diz respeito à emenda, ficando isentos do cumprimento dessa lei os estabelecimentos enquadrados como micro e pequenas empresas. Então, nós queremos atingir, na verdade, os grandes mercados. E qual é a ideia? Ora, primeiro, tem uma perspectiva do meio ambiente, sem dúvida alguma. Todos nós sabemos dos prejuízos que o óleo de fritura, o óleo de cozinha traz para o meio ambiente, não é? O óleo tem uma intensidade menor que a água, ficando na superfície, impedindo a oxigenação, causando assim a mortalidade de peixes e da vegetação. E às vezes a dona de casa vai lá, não tem aonde descartar o seu óleo de cozinha, joga na pia ou joga até no quintal, como a gente tem visto aí no interior, né? E sabemos que 1 litro de óleo de cozinha é capaz de contaminar, de contagiar até 500 mil litros de água. Vejam vocês, 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar até 500 mil litros de água. Daí a importância do ponto de vista do meio ambiente. Então, considerando a destinação inadequada dos resíduos do óleo já saturado, utilizado na culinária, em residências, no comércio e na indústria, é um grave problema contemporâneo e que o mesmo é responsável pela geração de resíduos potencialmente impactantes e danosos ao meio ambiente, sobretudo aos recursos hídricos, pois tais produtos encerram seu ciclo no solo ou nos rios e oceanos, contaminando aí, como disse, milhares de litros de água superficial e até de forma subterrânea. E, por outro lado, também é preciso ver a perspectiva econômica do projeto, porque, além dos benefícios ambientais, que poderão ser percebidos com a destinação adequada de tais resíduos, nós entendemos que esse produto, quando recebido, e a ideia é essa, criar esse posto de coleta lá no supermercado, o comerciante possa ter o aproveitamento na venda, no comércio, que vai servir aí para a produção de sabão, de detergente e até de biocombustíveis. Por tudo isso, eu quero agradecer esta casa que ontem aprovou em primeiro turno, espero que aprove hoje em segundo turno, lembrando que a desobediência a esse dispositivo de lei vai acarretar até R$ 500 a ser cobrado diariamente e em dobro em caso de reincidência para aqueles que não tiverem os supermercados o seu posto de coleta. A dona de casa pega o seu PET, né, deputado Kendi, e pode levar ao supermercado, porque às vezes ela não sabe como descartar, né, e fica acumulando aquilo em casa, então vai jogar na pia. Né? Então, se tem essa possibilidade, coloca lá na garrafinha de PET, leva no supermercado, vai ter um posto de coleta, vai estar contribuindo com o meio ambiente, vai estar produzindo, inclusive, geração econômica. Portanto, um projeto modesto, simples, mas que tem, com certeza, um alcance importantíssimo na área do meio ambiente e também, por que não dizer, na perspectiva econômica. Repito, trata-se apenas de uma proposta para que aqueles que comercializem acima de 500 litros de óleo de cozinha mês tenham o seu posto de coleta lá no supermercado, onde a dona de casa se sinta segura, sabendo que pode levar lá o seu vasilhame, o seu PET, com óleo de cozinha, com óleo de fritura, que será devidamente descartado por este comércio. Eu agradeço mais uma vez a acolhida do projeto e espero a sanção do senhor governador. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael. Parabéns por esse projeto. Ontem tive a oportunidade de votar favorável também. Achei muito interessante, prático, né?
muito prático, todo mundo vai ao mercado e ninguém vai custar de colocar o óleo, deputado Aguiar, numa garrafinha PET, que às vezes a gente não sabe o que fazer com a garrafa PET. Né? Assim, tem dois objetivos, né? O retorno da garrafa PET e o do óleo de cozinha que faz tanto mal. Parabéns. Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala em breves comunicações. Bem, senhor presidente, quero cumprimentar todos que nos acompanham, né, desde os meios de comunicação, mas também aqui com suas presenças no dia de hoje. Senhor presidente, eu quero trazer aqui presente um momento extraordinário que nós vivemos na última segunda-feira à noite em Chapecó, deputado Aguiar, junto com a nossa deputada Luciane Carminati, dos 11 anos da instalação do Instituto Federal em Chapecó. É um momento de lembranças, de recordações, momento de diálogos sobre os passos dados na implantação daquele instituto em Chapecó, que no primeiro momento atendia a todo o Grande Oeste catarinense. Depois de praticamente 100 anos, Santa Catarina não tinha mais nenhuma instalação do Instituto Federal em Santa Catarina, no nosso estado. Tínhamos o único aqui em Florianópolis. E há 11 anos atrás, então o presidente Lula traz uma nova estratégia para o Brasil de abrir novos institutos, inclusive mudar a lei. É interessante que em 95, o então presidente Fernando Henrique aprovou uma lei no Brasil proibindo qualquer possibilidade de abrir institutos federais pelo nosso país. Olha só onde é que nós chegamos nos anos 90. E depois, nos anos 2000, o governo do presidente Lula muda a lei e cria essa perspectiva de mais de 400 institutos federais públicos, gratuitos, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras poderem estudar numa escola técnica. Então, a presença da nossa diretora estadual aqui do Instituto, a Consuelo, a atual diretora do Estado, a Maria Clara, e tantas outras lideranças, estudantes, que estavam lá presentes, inclusive dando depoimentos extraordinários, os estudantes, próprios empresários, que se beneficiam também com esta mão de obra qualificada, a preparação extraordinária que os institutos federais estão fazendo, com professores presentes, extremamente qualificados, que dão aula para os nossos catarinenses em todas as regiões, inclusive, deputado Aguiar, lá em Canoinhas, nesta região que também necessita desse grande investimento, lá em Concórdia, enfim, em todas as regiões do nosso estado. Então, parabéns ao Instituto Federal de Chapecó, que depois se estende para São Miguel, se estende para São Lourenço, para São Carlos, para todas as regiões do nosso estado. Isso é investimento importante. Enquanto alguns continuam entendendo que educação é gasto, nós continuamos afirmando e conscientes de que educação é sim investimento. É investimento nas pessoas, no ser humano, na qualificação, na melhoria de renda, na melhoria de emprego, porque os empresários que estavam lá sempre estão de olho, inclusive, nos profissionais que saem dos institutos federais. Então, parabéns a todos que caminharam na época junto, e lideranças nossas, quero ressaltar aqui a importância dos nossos líderes do Partido dos Trabalhadores na época, a nossa senadora, ex-senadora Edeli Salvati, o ex-deputado Cláudio Vinhati, o atual deputado Pedro Gzai, né, todas as lideranças que atuamos junto nesta luta na época para instalar o Instituto Federal. Mas quero também, senhor presidente, falar aqui hoje da aprovação de um grande evento, a realização do grande evento por esta casa, que é o 6º Sustentar. Hoje pela manhã aprovamos na Comissão de Minas e Energia, de Economia, Minas e Energia, presidida pelo deputado Cleiton Salvaro, a realização da próxima edição do Sustentar em novembro, 8, 9 e 10 de novembro,
aqui na Assembleia Legislativa. Esse sexto evento que traz decisivamente o debate para esta casa e na vida deste parlamento o debate das energias renováveis, especialmente a pequena e microgeração. É sem dúvida nenhuma também uma disputa sim de modelo, de estratégia dos grandes empresários de investimentos da energia, do setor de energia desse país, mas também a possibilidade dos nossos catarinenses e brasileiros produzir sua própria energia na sua casa. Esse é o grande desafio. E por isso Sustentar vem com muita força. O resultado das 5 edições anteriores que nós fizemos aqui, realizamos com apoio importante desta casa, do nosso atual presidente desta casa, ex-presidente da Comissão de Economia, Minas e Energia, deputado Silvio, o atual presidente, a passagem anterior, deputado Zé Milton Schaeffer, foi presidente da comissão, e agora o deputado Cleito Salvaro. Este debate de energias renováveis, consumo responsável, é um tema atual na sociedade brasileira. É uma exigência do povo brasileiro, do povo catarinense, que nós criamos mecanismos, políticas, e aqui estamos numa luta árdua de que Santa Catarina participe, se adeque a uma decisão do CONFAS Nacional, do Conselho Fazendário, que somente 3 estados, um deles, Santa Catarina, ainda não aderiu, de incentivos fiscais para micro e pequena geração de energia elétrica. O povo catarinense está esperando que o governo do estado adote essas medidas, porque é importante para nós podermos baratear o custo, trazer para Santa Catarina instalação de empresas que possam vir aqui, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, produzindo equipamentos, produzindo placas solares, pequenos equipamentos para energia hídrica, onde as próprias famílias, os agricultores, as comunidades possam produzir sua própria energia. Ainda olhando parece um sonho, mas felizmente muitos catarinenses se desafiaram, estão fazendo investimentos nas suas residências, nas casas, na cidade, no interior. Temos aí aviários, né? Temos chiqueiro de porco, temos produção de leite, as vacas nas propriedades, o pessoal já aderindo à estratégia da energia renovável. Temos muitos riachos, temos muita água e não podemos deixar de que só os grupos que têm muito dinheiro possam ir para o interior e assumir e tomar conta de todos os nossos rios, riachos, para produzir energia. Nós queremos que os catarinenses, as famílias catarinenses, tenham esta oportunidade. E para isso nós precisamos, de uma vez por todas, criar mecanismos para que essas famílias possam fazer seus investimentos, produzir sua energia. A grande pergunta, por que isso não avançou antes no Brasil? Nos governos até 2002, nós não avançamos na produção da micro e pequena geração. Será que os políticos brasileiros só tinham compromisso com os grandes capitalistas nacionais e internacionais e não deixar a população produzir sua própria energia? Este é o grande debate que nós queremos fazer. Por isso, mais uma vez aqui, dizer da alegria de nós podermos contribuir com Santa Catarina. Mais uma vez trazer esse debate aqui nesta casa, como foi em tantos momentos, dos 5 Sustentar, mas não só no momento do Sustentar. Ele provoca o debate para dentro das universidades, para dentro das instituições, para dentro de empresas, para dentro da sociedade catarinense. Mas além disso, em outros momentos, grandes discussões estão acontecendo. E nós estamos inclusive ajudando a promover debates em várias regiões,
como no sul do estado, como no Alto Vale, em outras regiões, preparatórias ao sustentar. Vamos lá para a região, provocar os institutos federais, as universidades estaduais, as universidades comunitárias, privadas e, enfim, lideranças políticas que queiram nos ajudar neste debate das energias renováveis. Por isso estou muito feliz em poder preparar para novembro mais este grande evento, junto com a Comissão de Economia, Minas e Energia, junto com este Parlamento e junto com a sociedade catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Eu pergunto ao deputado Antônio Aguiar, nós temos 6 minutos, deputado, para a sua fala. Vossa Excelência teria o direito de 10 minutos, mas como às 15 horas começa o horário dos partidos, eu vou conceder então para o senhor 6 minutos para a sua fala. Senhor presidente em exercício, nosso deputado Kennedy Nunes, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, a importância de hoje estar aqui nesses 6 ou 7 minutos, quero dedicar à história do Planalto Norte. Na semana que vem, no início do mês, nós vamos comemorar o centenário de 2 importantes municípios. A emancipação política de 100 anos do município de Mafra, emancipação política de 100 anos do município de Porto União. Mafra, um dos nossos municípios bem localizado, no entroncamento de BRs, no entroncamento ferroviário, em pleno crescimento e desenvolvimento. Parabéns em nome do prefeito Wellington, em nome das autoridades de Mafra, os nossos parabéns ao centenário de Mafra e estaremos participando das festividades do centenário de Mafra, bem como Porto União, onde o prefeito de Porto União, prefeito Eliseu, os vereadores, as autoridades, ex-prefeitos, como a história conta, o nosso Alexandre Puzina, que foi deputado federal em Porto União, enfim, são 2 municípios ricos em sua história. História que também permanece e se encontra com o contestado. A história do contestado, muito rica sim no município de Porto União, sem falar em Calmão, Matos Costas, Caçador, Canoinhas e assim por diante. Estivemos na semana passada no município de Lebon Regis, na 3ª semana do contestado. Se comemorou a 3ª semana do contestado, fazendo a história do contestado, com vários escritores lá lançando o seu livro, contando a história do contestado. Juntamente com o prefeito Douglas de Lebon Regis, o prefeito Ivo de Ibian, vereadores de municípios vizinhos, o padre Valmir, que fez parte da história de Canoinhas, lá presente, mais de 200 pessoas, principalmente aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que têm a história do contestado como a sua fé ainda hoje. Isso é importante, você participar de uma reunião dessa para ver que a nossa história está presente. Está presente em todo o Planalto Norte, em toda a região do contestado. Essa história nos deixa orgulhosos de comemorarmos junto com a população. Ainda mais com a lei que o deputado Antônio Aguiar fez, que foi sancionada pelo ex-governador Esperidião Amin, a lei que cria a bandeira do contestado, a lei que realizamos também a Semana do Contestado, que é do dia 20 de outubro a dia 28 de outubro. Uma lei que faz com que todos nós tenhamos que rever a história do contestado. E para isso, deputado Coruja, estamos apresentando um projeto de lei para que a história do contestado seja matéria obrigatória no estado de Santa Catarina, para que os nossos alunos saibam o que representou a história do contestado para os catarinenses. É bem verdade que na época não tivemos um Euclides da Cunha, que lá no Nordeste relatou tão bem a Guerra dos Canudos, mas temos aqui
escritores valorosos, escritores que relatam a história do contestado para nós catarinenses e para o Brasil. Dizer para vocês que foi sim uma guerra muito maior que a Guerra dos Canudos, onde morreram muito mais pessoas, onde teve o envolvimento de pessoas que fizeram como João Maria, o monge João Maria, arrebanhou muitas pessoas para que seguissem a sua orientação ideológica, que era na época chamada de os fanáticos, que na verdade não tinha nada de fanático. Na verdade, a história do contestado é aquela história da ferrovia, onde foi doado 15 quilômetros do lado direito da ferrovia e 15 quilômetros do lado esquerdo da ferrovia, desalojando sim o nosso caboclo da sua casa, fazendo com que a sua madeira fosse cortada, fazendo com que as riquezas, 15 quilômetros de cada lado, fossem transportadas para a Europa a nível de embuias e pinheiros. Temos a certeza que essa história tem que ser sim muito bem contada. Mas quero me reportar ainda, presidenta em exercício, Ana Paula de Lima, a nossa condição de centenário também da Escola Básica Manuel da Silva Quadros, no distrito de Marcílio Dias. Escola essa que também comemora o seu centenário. Centenário que vai ser comemorado no dia 2 de setembro de 2017. Nós estamos com o tempo esgotado, mas ainda vamos voltar a falar desse importante tema, que é a nossa história, a história dos catarinenses. Mais um minuto, senhor deputado, para concluir, se for necessário. É verdade, eu preciso desse minuto, porque eu fui aluno da Escola Manuel da Silva Quadros, e foi lá que aprendi a ler, foi lá que aprendi a escrever, foi lá que aprendi a ter um relacionamento com outras crianças, foi lá que eu tive a professora Iracema, é verdade, 4 anos de idade eu já frequentava o jardim da infância, e a professora Iracema foi que nos deu os primeiros ensinamentos, como se comportar, como atuar como estudante. Temos a certeza que depois disso tivemos o curso primário, tivemos a diretora, dona Ivani Irgensen. A dona Ivani é sem dúvida a grande mentora de vários alunos que se deram bem na vida graças à sua orientação. Por isso homenageamos sim a professora, a diretora Simona do nosso educandário, nosso colégio Manuel da Silva Quadros. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Antônio Aguiar. Agora, fim do horário de breves comunicações, vamos agora adentrar o horário destinado aos partidos políticos, conforme determina o artigo 103 do regimento dessa Casa, e hoje o primeiro horário pertence ao PSC. Não havendo quem queira se manifestar. Próximo horário pertence ao PSD. Não, também não havendo quem queira se manifestar. Próximo horário, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB. Próximo horário pertence ao PMDB. Próximo horário pertence ao... O senhor vai gostar 5 minutos, então, para o deputado Antônio Aguiar, representando o PMDB. Na verdade, nós tivemos só 5 minutos nas explicações pessoais, e nós queremos, agora com mais calma, com tranquilidade, com tempo, para falarmos realmente e concluirmos a história nossa de Santa Catarina, a história do Planalto Norte, a história que nos enche de orgulho de sermos catarinenses. Canoinhas tem a sua comemoração, a sua emancipação política no dia 12 de setembro, com a festa da FESMAT. O nosso prefeito, Beto Passos, e o vice-prefeito Pique, estão organizando uma grande festa.
e convidam todos os catarinenses para que, se quiserem fazer presente na abertura, todos os deputados estaduais, senhor governador, vice-governador, autoridades, para comparecerem no dia 12 de setembro, às 19 horas, a abertura da FESMAT no município de Canoinhas. A história do Planalto Norte é um pouco diferente do estado de Santa Catarina. Nós tivemos e temos na bandeira do município de Canoinhas escrito Catarinenses Semper. Somos nós um dos únicos municípios do estado de Santa Catarina a escolher a que estado nós iríamos ficar. Porque na divisão política entre Paraná e Santa Catarina, o município de Porto União, o município de Canoinhas, eram para ser englobados para o estado do Paraná. E nós não aceitamos, naquela época, essa imposição dos paranaenses. E nós escolhemos ser catarinenses. Portanto, um dos únicos municípios do estado de Santa Catarina escolher ser catarinenses é o município de Canoinhas e também o município de Porto União. Temos a certeza que essa escolha reporta a uma história de Canoinhas também na Guerra do Contestado, porque foi em Canoinhas que as forças policiais se organizaram no seu quartel para atacar os jagunços, que na verdade é uma outra história que tem que ser contada para frente. Dizer a vocês, catarinenses, que o Planalto Norte, nesse momento, vive uma situação que deve acontecer em março, abril do ano que vem, que é a inauguração da nossa 477, a rodovia 477, que liga o Planalto Norte com o Alto Vale do Itajaí. Essa sim é a grande obra para nós catarinenses. Obra que vai encurtar o caminho para Florianópolis em 100 quilômetros. Isso sim é um benefício para a nossa região. Por quê? As nossas exportações para o Porto de Itajaí não mais passarão por Joinville e nem mais passarão por São Bento do Sul. As nossas exportações passarão pelo município de Canoinhas, passarão pelo município de Papanduva, de Itaiópolis, de Doutor Pedrinho. Portanto, o gargalo da 470, a duplicação, tem que acontecer sim, porque vai aumentar o fluxo rodoviário por essa região. Mas não só pelo aumento do fluxo rodoviário, pelo benefício que vai causar a nós do Planalto Norte, o benefício do transporte. Hoje fazemos 373 quilômetros, Canoinhas a Florianópolis, 373 quilômetros. Toda semana fazemos o trajeto. Ora, vamos economizar 100 quilômetros, ida e volta dá 200 quilômetros de economia por semana. E todos aqueles que se dirigirem a Florianópolis estarão economizando 200 quilômetros de ida e volta. Portanto, é muito salutar essa inauguração dessa importante obra. E para isso nós temos que agradecer sim ao governador do estado, Raimundo Colombo e Pinho Moreira. Essa rodovia, esse sonho, tem mais de 50 anos. Sonho esse que foi acalentado pelo Planalto Norte e que agora se torna realidade. Essa realidade vai trazer benefícios a todos nós do Planalto Norte. Temos a certeza que o deputado Silvio Drevik, o deputado Darcy de Matos, que são deputados atuantes da região, estarão sim conosco, fazendo com que essa grande diferença que vai fazer o Planalto Norte, essa grande economia, esse grande impulso econômico que vai ter o Planalto Norte, vai dever sim a essa importante obra rodoviária. Essa vai mudar os destinos do Planalto Norte, vai fazer com que nós do Planalto Norte sejamos a bola da vez. Precisamos sim de uma lei específica para o desenvolvimento e crescimento do Planalto Norte? Precisamos sim, mas só esta obra já nos ajuda em muito. Portanto,
Obrigado, governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira. É o que tinha, senhor presidente. Ok, muito obrigada, senhor deputado, que falou pelo seu partido, PMDB. Próximo horário, então, pertence ao PSDB, não havendo ninguém que queira se manifestar nesse partido. Próximo horário pertence ao PT. Quem fará uso da palavra, o deputado Dirceu Dresch, pelo tempo de até 7 minutos, senhor deputado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos que nos acompanham. Eu vou aproveitar esse tempo hoje, deputada Ana Paula, nossa deputada estadual que preside essa sessão nesse momento, nossa bancada que está aí presente, deputado Padre Pedro, deputado Sareta, deputada Luciane Carminati, falar sobre a proposta do nosso partido, e fechou questão ontem em Brasília sobre este tema polêmico, que é a questão da reforma política. O PT defende teto de gastos, financiamento misto de campanha e rejeição ao distritão. Após 3 horas de reunião com deputados petistas e com a presença da nossa presidente nacional, senadora Gleisi Hoffmann, a bancada do PT fechou questão sobre a posição que adotará no plenário na votação da reforma política. Entre os pontos que os petistas não abrem mão está a redução dos gastos e custos das campanhas eleitorais, a adoção de financiamento misto, público e de doações de pessoas físicas e contra o retorno do financiamento de empresas e de pessoas, doação de empresas, além da rejeição do sistema eleitoral majoritária, chamado distritão. A definição do posicionamento da bancada, então, foi anunciada ontem à noite, em entrevista à imprensa, pelo líder do PT, deputado Carlos Zaratini, de São Paulo. Em relação aos gastos de campanhas, o líder apresentou a proposta defendida e definida na reunião para reduzir o teto dos gastos. Pela proposta petista, nas próximas eleições, os candidatos poderiam gastar, no máximo, 70% da média total dos eleitos na eleição anterior. Desta forma, se uma eleição para deputado federal de um estado, a média de gastos foi, no caso, de R$1 milhão, na próxima eleição o máximo poderia ser gasto R$700 mil. Não podemos continuar com o nível de gasto que tivemos nas últimas eleições, diz Zaratini. Sobre o financiamento, o líder revelou ainda que a bancada vai apresentar uma emenda ao relatório da PEC 77, de autoria do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, retirando do texto o percentual de 0,5% das receitas correntes líquidas para financiar as próximas eleições. Para evitar o retorno do financiamento de empresas, defendemos o financiamento misto, público e de pessoas físicas, sem vinculação com a receita corrente líquida da União. O PT vai apresentar destaque, remetendo esta definição para a Comissão do Orçamento, de acordo com a previsão orçamentária, defendeu Zaratini. Para evitar o desequilíbrio financeiro entre os candidatos nas disputas eleitorais, o líder da bancada disse ainda que a bancada deve limitar a doação de pessoas físicas a R$10 mil, ou 10% da renda bruta declarada no ano anterior, o que for maior. Outro ponto que a bancada fechou questão foi a rejeição ao sistema eleitoral denominado distritão. De acordo com Zaratini, até mesmo a proposta do distritão com legenda, no qual o eleitor poderia escolher votar no candidato ou no partido na legenda, no qual o eleitor poderia escolher votar no candidato ou no partido, é rejeitado totalmente pelos petistas. O distritão é maléfico ao sistema democrático porque não permite a renovação. É um sistema que vai manter aqueles que já são deputados federais, estaduais e vereadores, enquanto o povo quer renovar a política.
O líder do PT ainda diz que a bancada defende o fim das coligações e a cláusula de barreira como forma de impedir a proliferação de partidos. De acordo com Zaratini, não é possível que o Brasil continue com o atual número de partidos, recebendo o fundo partidário e tendo direito a tempo de propaganda de rádio e TV. A proposta que trata dessas questões, a PEC 282 de 2016, ainda não foi votada na comissão especial que analisa o assunto. Outro tema é a participação das mulheres. Na reunião da bancada do PT também decidiu apoiar incondicionalmente a proposta da emenda constitucional, a PEC 98 de 2015, que estabelece uma cota crescente para a presença feminina no parlamento. Segundo a proposta, nas próximas eleições, as mulheres teriam direito a ocupar 10% das cadeiras no Legislativo Federal, Estadual e Municipal, aumentando nas eleições seguintes para 12% e para 16% das cadeiras no Legislativo. Então, esta, senhora presidente, é uma definição da nossa bancada que trago neste momento a esta tribuna, talvez um dos temas hoje mais importantes desse país, e especialmente trazendo o debate do retorno à democracia nas próximas eleições, que o povo possa eleger presidente da República, possa eleger os deputados e possa eleger os governadores. Nós entendemos que o debate do financiamento de campanha é fundamental. Somos contrários, totalmente contrários à volta do financiamento empresarial das campanhas, porque isso vincula a política, vincula a liderança política ao grande empresário que financia, e nós temos toda a certeza, nenhum empresário faz obra de caridade. Se dá eleição para dinheiro para político, ele depois com certeza vai querer tirar esse recurso. Então nós defendemos sim recurso público com transparência, como é em tantos outros países do mundo, inclusive grande parte dos países desenvolvidos tem financiamento público. Deputado Coruja, temos ainda... Senhor deputado, Vossa Excelência coloca que nenhum empresário faz obra de caridade. Aqui em Santa Catarina agora tem os empresários que estão doando para o governo para ajudar a saúde, mas... Pela ordem, deputado Fernando que Coruja. parece muitos desses aí estão na lista dos maiores devedores de Santa Catarina. Era bom eles pagarem primeiro o que eles devem, em vez de ficarem doando coisas por fora. Obrigada, senhores deputados, ainda dentro do horário dos partidos políticos. Antes, porém, gostaria muito de agradecer a presença da escola Walter Outhausen, do município de Lauro Miller. São alunos que estão aqui do 2º e 3º ano do ensino inovador, que estão com os professores Anderson, Paula, Maicon, Hélio e o professor Valmor. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Deputado Serafim Venzon, o senhor vai querer utilizar o horário do seu partido, do PSDB? O senhor tem o tempo, então, de até 7 minutos. Senhora presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanham pelo nosso meio de comunicação. Também saudamos o pessoal que está nas galerias dessa casa, em nome da vereadora Juliana de Souza Franzen, vereadora de Leoberto Leal. Também cumprimento a comitiva de Leoberto Leal, bem como o vereador Joanir Lewandowski e o vereador Fabiano, juntamente com o prefeito Armindo Tassi de Massaranduba. Saudamos de uma forma muito carinhosa os jovens de Blumenau, o João Paulo, a Carol, a Ana Carolina, a Franciele, o Lucas, o Marlon, enfim, toda a comitiva da juventude de Blumenau que acompanha os nossos trabalhos nos dias de hoje. Cumprimentamos o nosso senador Dalírio Weber e o senador Paulo Bauer e, enfim, em nome deles cumprimentamos as galerias da casa. Eu queria, senhora presidente, cumprimentar também a
a Associação de Moradores do Limoeiro de Brusque, a minha terra natal, e que atualmente o governo do estado está concluindo a duplicação da rodovia SC 486, que liga de Itajaí até Vidal Ramos, mas naturalmente passa por Brusque. E quando chega em Brusque, que começa pelo bairro Limoeiro, naturalmente que o processo de duplicação perturba, de certa maneira, todas as pessoas, os empresários, os moradores que moram frontalmente à rodovia, que precisam usar a rodovia. Quer dizer, no momento que estão duplicando, fica pior do que antes, quando a rodovia ainda era simples. Mas dizer a eles que este deputado teremos o apoio de todos os senhores para fazer as adequações que foram necessárias para que o Limoeiro, aquele bairro, continue sendo um bairro bom de morar como é agora. Também queria saudar aqui algumas iniciativas e que, de certa maneira, me deixa com uma grande perspectiva com relação ao programa do governo atual, entre eles do governo federal, que é a privatização da Eletrobras, da Eletrosul, enfim, a privatização do sistema elétrico. A tendência natural nossa, de nós catarinenses, de nós brasileiros, é achar que a gente é dono da Eletrobras, que a gente é dono da Eletrosul, que somos donos da Petrobras, que somos donos, enfim, de tantas coisas públicas, e nós temos a impressão que somos donos, até porque há uma tendência natural para a gente dizer, não, esse aí é meu, ou esse aqui é nosso, e continua sendo. A telefonia, todo o sistema de telefonia, até o governo Fernando Henrique, era nosso. Só que nós não tínhamos telefone. A telefonia era nossa, mas nós não tínhamos telefone. O sistema, a Eletrobras é dos brasileiros, é nossa. Só que nós não temos a oferta de energia que precisamos. Os projetos de geração de energia, eles ficam encalhados durante décadas para conseguir autorizar. Santa Catarina, como em diversos outros locais, nós temos regiões para a produção de energia alternativa, a eólica, por exemplo, ou a solar, mas a eólica mais fácil ainda. Por exemplo, toda a região de Bom Jardim da Serra, toda a região serrana, seria um verdadeiro canteiro de torres eólicas, só que não se produz a energia porque não tem o sistema de transmissão. O grande problema é o sistema de transmissão. Enquanto nós não resolvemos, enquanto isso tudo for do governo, como é, a gente vai ser dono de uma coisa que não temos, de uma coisa que não funciona como é, ou que poderia funcionar melhor. Digo isso porque há pouco estava conversando com os jovens de Blumenau e comentávamos que as ideias novas, todos nós somos capazes de absorver, mas quem consegue transformar as ideias novas em ações, em mudança de postura, a garantia de que vai mudar são justamente os jovens. E por isso que, agradecendo a visita deles, e aproveito aqui para manifestar o nosso apoio à intenção justamente de privatizar o sistema elétrico, que assim como tantas outras alterações que foram feitas no governo Fernando Henrique de 95 a 2002, muitas mudanças, muitas adequações que foram feitas e que isso vieram a revolucionar o Brasil durante uma década aí. Mas depois não houve mais a adequação necessária. E que agora
cumprimentamos o governo que tem a coragem de iniciar essa discussão. E outras ações também precisamos fazer. Fazer isso com as rodovias, fazer isso com várias ações de infraestrutura, como está acontecendo com os aeroportos, que o aeroporto deixa de ser seu, mas aí você vai ter muito aeroporto funcionando. O sistema elétrico deixa de ser seu, mas aí você vai ter energia e sistema de transmissão. Por isso, então, manifestamos aqui o nosso apoio a essas iniciativas, justamente para que todas essas evoluções tecnológicas possam servir para o bem-estar das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Serafim Venzon. Esse realmente é um amplo debate sobre a questão da privatização das nossas energias. Nós vamos ter muito aqui para debater sobre esse tema, mas uma das grandes reclamações, deputado, da telefonia no PROCON é imensa. As pessoas não sabem mais onde vão reportar, diante de tantos problemas que dá a telefonia. Inclusive de antenas. Vende o telefone, vende a linha, mas não consegue fazer a sua ligação. A energia não pode ser privatizada, tem que ser do Estado, que todo mundo tem que ter direito. Quando houver o apagão, quando cair a rede de transmissão, nós vamos reclamar onde? Se já com a telefonia já é um problema, tu imagina, dá uma tempestade lá em Brusque, cai a energia no seu bairro, o senhor vai ligar para onde? Para onde? Certo, para internacional, porque quem vai comprar é a Eletrobras, a Eletrosul, são sistemas internacionais, né? Provavelmente querem ser dono, como são dono do nosso petróleo, querem ser dono também da nossa energia. Mas nós brasileiros vamos resistir. Bom, senhores, dentro do horário dos partidos políticos, como não havendo mais nenhum partido a se manifestar, essa presidência suspende a sessão até o horário das 16 horas, quando vamos deliberar sobre a ordem do dia. Está suspensa a sessão.